pessoal, eu sou a doutora Fernanda Grange, sou farmacêutica aromaterapeuta, consultora de bem-estar da Duterra, e eu queria trazer para vocês algumas informações sobre a aromaterapia. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de saúde, como a aromaterapia pode sim apoiar a sua saúde e auxiliar muito, né, no seu bem-estar, e nós vamos ver também algumas sugestões de óleos. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou farmacêutica, como eu falei, tenho mestrado e doutorado na área de plantas medicinais, né? Meu doutorado em biotecnologia. E dentre esse meio aí, eu também tive experiência na indústria farmacêutica, mas sempre trabalhando com plantas medicinais e fitoterapia. Então, são 12 anos trabalhando com plantas medicinais desde que eu me formei, mas assim, é como se as plantas tivessem me escolhido. Eu tento fugir, mas não tem como. Sempre acabo voltando para as plantas e as plantas sempre acabam voltando para mim. Então é como se fosse uma missão mesmo. É um contato assim muito bom que eu tenho com elas. Então, como eu descobri a aromaterapia? Bom, desenvolvi através de um estresse crônico. Eu fui mãe no doutorado, não é brincadeira, nenhuma coisa nem outra, nem ser mãe, nem fazer um doutorado. E após o doutorado, eu assumi um cargo numa indústria farmacêutica que não deu tão certo. E aí, estresse crônico por muito tempo, dores de cabeça por muitos anos, tomando muito analgésico que, que só trata o sintoma, né? A gente cala a dor. O problema todinho é esse, a dor ela vira crônica, que a gente não escuta o sinal que o corpo nos traz. A gente, com o analgésico, a gente cala só o sintoma. E não escuta que o corpo está reclamando, que aquele seu estilo de vida não tá legal. E aí eu comecei com uma dor muito forte, começou nos meus punhos, subiu para os meus cotovelos, pros ombros na verdade, depois o quadril e chegou a ponto de eu sentir dor até nos pés, assim, nas unhas, nos cabelos, uma coisa sem sentido. E aí aquela peregrinação em clínicas, eu já estava com ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, tive crise do pânico e tudo. E até que eu achei uma médica, uma clínica médica, né, que é clínica geral, e ela me trouxe uma verdade, né, que foi amarga. Eu lembro o choque que eu tive. Ela disse que já tinha virado crônico, já provavelmente seria uma fibromialgia ou uma dor crônica mesmo relacionada à ansiedade, mas que eu estava apostando tudo nos medicamentos. Eu não tinha mudado de hábitos, eu não tinha adquirido uma atividade física, um alongamento, fiz as fisioterapias, mas isso não estava sendo suficiente. E que eu tinha que buscar, sim, terapias complementares, porque a medicina, ela é muito útil nos casos agudos, mas quando vira crônico, a medicina convencional, a medicina dos medicamentos, ela ainda deixa muito a desejar. E os comprimidos não servem para tudo. Eu saí de lá chocada, porque eu sou farmacêutica, né? Eu estudo e trabalho com medicamento o tempo inteiro. Então, assim, pra mim foi muito chocante. Ela me deu uma consciência, assim. Ela falou até que para cada comprimido tomado tem que ter uma dose de consciência, vê só. Aí eu saí de lá chocada, né? E aí, quando ela falou desses temas, desse conceito novo de saúde integral, eu fui buscar, eu falei, meu Deus, eu preciso disso, já que não há medicamento, não há mais injeções que eu possa tomar, não há mais nada que eu possa fazer. Eu fui investigar o que é saúde. Eu não estava nada bem de saúde. Na OMS tem várias publicações sobre saúde integral, sobre saúde em geral. E a própria OMS define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas como ausência de infecções ou enfermidades. Vê aí. Então, quem hoje pode dizer que tem completo bem-estar físico, mental e social? Veja a que ponto chegamos. Quer dizer, a medicina está se desenvolvendo, veja aí as vacinas com tempo recorde de desenvolvimento. Nossa tecnologia hoje de diagnóstico, nossa, a gente usa física quântica para fazer ressonância, enfim. Mas e aí, a gente tá vivendo bem, né? Então tudo tem limite. A OMS, ela engloba
vários aspectos na saúde, né? Que eles chamam de domínios da saúde. Então, tem o domínio físico, o psicológico. Então, veja que o físico aí está elencado. Eu não estou dizendo que a medicina convencional dos medicamentos ela não serve. A farmacoterapia é importante, certo? Mas nós temos que olhar a nós mesmos como um ser inteiro que tem uma mente, por isso aí o psicológico é importante, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, né? A nossa forma de encarar as nossas dificuldades, o nosso relacionamento com as pessoas, a independência, independência, né? Tem nessa própria publicação que fala dos domínios da saúde, fala da independência mesmo, de você conseguir se cuidar, conseguir ter sua higiene pessoal, você conseguir resolver suas coisas e você ter independência financeira até. Veja só. Então, quando a terapia holística fala da prosperidade, eles não estão viajando, né? Não é nada esotérico. Isso a própria OMS já reconhece. Porque se você não tem uma independência financeira, você vai comprar seus medicamentos, você vai fazer seus exames, né? Como é que você vai viver? Você vai viver numa condição, né? Bem difícil, né? Você talvez não consiga manter sua saúde por causa disso. As nossas relações sociais, veja só, quer dizer, a nossa relação com as pessoas, os conflitos de estresse, conflitos de relacionamento afetam sim a nossa saúde, a nossa relação com o meio ambiente. Quer dizer, se eu estou num ambiente que ele não é higienizado, um ambiente que tem poluição, isso afeta a nossa saúde. A espiritualidade é o sexto domínio, veja só, a terapia holística, né, sendo aí tão atual, a terapia integrativa, né, que hoje a gente chama de integrativa, fala da espiritualidade, mas não de uma forma de religião, mas sim a forma como nós lidamos com as nossas crenças, né? Quais são as nossas crenças? Se eu falo que eu não tenho sorte, não, que adoecer é normal, né? Todo humano, eu sou humano, eu adoeço, né? Isso a gente aceita a doença, aceita a dor. Mas é porque é assim mesmo. Enfim, a gente aceita a nossa... Existe uma crença que faz com que a gente aceite a doença e não resolva, enfim. Então, é você com as suas crenças, né? Como você lida com essas crenças, né? Que fazem... Como é que está seu desenvolvimento, né? Você está se desenvolvimento como pessoa, é mais ou menos por aí. Então, não é exatamente religião. Então, a verdade sobre a medicina dos medicamentos não a menosprezando, mas trazendo uma realidade, uma consciência. Todo medicamento pode trazer efeitos indesejáveis, que são as reações a medicamentos. Então, todo medicamento tem como alvo um ou mais sintomas. Ele não trata exatamente a causa. Você vai no gastro, hoje em dia que tem essa consciência maior de mudança de hábitos, ele vai perguntar como você está comendo, se pode ser um refluxo, se você se deita depois que come, né? Porque sabe que o refluxo é comportamental. Mas assim, geralmente ele investiga a gastrite. Ele não quer saber se você é ansioso, que pode dar um problema gástrico. Ele não sabe se você, porque fica ansioso, tem uma compulsão alimentar, pode até passar uma dieta, umas restrições alimentares, mas talvez você não consiga fazer. Enfim, então tem que ser vista a pessoa como um todo. Uma pessoa que sente, uma pessoa que tem seus problemas emocionais, né? Enfim, tudo aquilo que a gente acabou de falar. Então, como todo medicamento tem uma reação adversa ou um efeito adverso, é como se você tratasse um sintoma e causasse outro. Vamos imaginar a história da gastrite que eu acabei de falar. Então, se eu tenho uma gastrite, eu vou tomar um medicamento que visa diminuir o ácido gástrico, né? Diminuir a acidez gástrica. Quer dizer, aumentar o pH e tal. Enfim, tem seu mecanismo de ação que eu não quero entrar em detalhes, né? E aí você toma esse comprimido por bastante tempo, né? Tem alguns gastroenterologistas que estão recomendando o omeprazol para quem tem refluxo para uso contínuo, meses, quiçá anos. Então, assim, você diminui o seu ácido gástrico porque você tem uma gastrite, você tem recorrência desse sintoma, e quando você come, como é que você vai digerir os alimentos se você não tem acidez gástrica?
Então, pode forçar mais energia do seu corpo para a digestão, né? Então, assim, pode prejudicar a digestão. Tem várias outras coisas que a gente pode citar, como, por exemplo, o ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório analgésico que ele, pelo mecanismo de ação dele, ele inibe a produção de mucosa, de uma proteção da mucosa gástrica. Então, ele, pelo mecanismo de ação dele ser anti-inflamatório, necessariamente ele vai produzir essa inibição da proteção e pode causar gastrite. Inclusive, em ensaios em animais, quando a gente faz o efeito gastroprotetor, né, a gente testa o efeito gastroprotetor de plantas medicinais, a gente pode usar o ibuprofeno como um indutor de lesão gástrica, tá? A gente induz lesões ulcerativas, inclusive, com ibuprofeno, tá? Pensa bem sobre isso. Não há tratamentos eficazes sem mudanças de hábitos. Isso já é um consenso, né? Na medicina integrativa, na medicina que estuda o envelhecimento saudável, na medicina que estuda dores crônicas, tá? Neurologistas como o Dr. Alexandre Feldman fala bastante isso. Gosto muito de ler, né? De tê-lo como referência. Então, se você tem alguma doença, desenvolveu algum problema, olha, investiga a causa, né? A causa, investigue um hábito, investigue uma emoção que está te fazendo agir de alguma forma. Então, as nossas emoções, pensamentos e sentimentos é que ditam as nossas ações. Segundo Carl Jung, olha, eu meti da psicóloga, que eu meia psicóloga, eu não fiz psicologia, mas adoro estudar, e isso acho intrigante. Para mim é interessante. Ele diz que um pensamento leva a um julgamento, e esse julgamento nos leva a uma ação. Então, tá aí a importância do nosso comportamento no surgimento e no tratar da doença. Então, essa visão especialista, que eu tô tratando o estômago, eu só vejo o estômago, eu não quero saber se a pessoa tá ansiosa, eu não quero saber como é que é a vida dela, ser morta, de estressada, se é uma pessoa que toma muito café, porque precisa dar conta do serviço, se é uma pessoa que toma muito ibuprofeno para dor de cabeça, porque ela morre de enxaqueca e precisa cuidar da vida, precisa trabalhar, precisa cuidar de menino, precisa produzir, não é? Nós mães sabemos o que é isso, a gente se sente sobrecarregada e lá. Ele só vê como uma peça de uma máquina. Então, eu tô ali, eu só cuido do estômago, eu também, se você acha que tá nervoso, vá para o psiquiatra, né? Não, isso não é da minha atribuição, mas nós temos que lembrar, né, que todo médico, primeiro, ele é clínico geral, né? Então, esse tipo de medicina especialista investiga a doença, aquele sintoma, não o paciente como um todo. Não vê história, como é que ele come, como é que ele dorme, enfim. Emoções e pensamentos são as verdadeiras causas que eu já justifiquei, e a causa raiz nem sempre é levada em consideração. Então, a abordagem especialista do mercado está sendo muito questionada. Essa medicina integrativa, ela tá ganhando um destaque bom, certo? É muito bom. Isso foi revelador. Isso transformou o direcionamento do meu tratamento, né? Na minha doença crônica, né? Que eu já tô com remissão de sintomas, enfim. Em outra oportunidade posso falar melhor sobre isso. Então, a abordagem do mercado, ela foi criada para atenuar sintomas, porque aí eu mantenho o mercado consumidor, entende? O homem produz, trata sintomas e a necessidade desse consumo permanece. É baseado em agentes sintéticos isolados, tem efeitos colaterais. Hoje em dia, sabe-se que existe uma porcentagem bem grande de pessoas que são internadas por problemas de intoxicação relacionados a medicamentos. Posso fazer uma aula só disso, que eu trabalhei com isso na universidade. E hoje em dia, nós estamos, depois dessa pandemia principalmente, mais preocupados como nós estamos. Então, a gente começou a perceber que nós não estamos vivendo muito bem, né? Todo mundo agora em casa, home office, estamos tentando voltar à nossa vida normal, mas aí tá a virose aí permanecendo, né? Exercendo o seu papel, enfim. E nós estamos percebendo isso. Poxa, como eu tô ansiosa dentro de casa. Poxa, eu tô muito estressada, eu tô nervosa, eu tô tendo uma fobia, porque eu não posso sair, porque tem um terrorismo
da mídia, né? Enfim. E essa abordagem natural, ela está sendo buscada, porque as pessoas estão percebendo, existem medicamentos revolucionários, muito modernos, que têm um mecanismo muito sofisticado, mas nós não estamos vivendo bem. Aumentou a expectativa de vida, a gente sabe disso, a intervenção cirúrgica, né? Modernidade é diagnósticos e tal, mas nós estamos vivendo mais. Mas será que nós estamos vivendo bem? Né? Tem até um livro do Mário Sérgio Cortella que fala isso, vivemos mais, vivemos bem? Que é uma pergunta. Essa abordagem natural tem sido buscada cada vez mais, principalmente porque as doenças crônicas elas estão aumentando à medida que nós estamos vivendo mais, então está aumentando o número de pessoas idosas, né? E uma coisa que alguns médicos chegaram até a compartilhar comigo é que eles estão percebendo doenças de pessoas idosas se manifestando em jovens devido ao estresse. O estresse, quando a gente fala, nossa, falei com fulano e me estressei, a gente, na verdade, não quer, a gente tá usando a palavra estresse para várias conotações, mas o nome estresse, ele significa sobrecarga, ele significa fadiga, ele significa um excesso. Entendeu? Então, nós como estamos estressados, nós estamos colocando a nossa máquina corpórea para funcionar na velocidade máxima por muito tempo e nós não estamos dando o suporte e a manutenção que ele precisa para se manter funcionando bem. Resumo da ópera, tá? Nós temos mecanismos endógenos de manutenção da nossa saúde, que é os nossos antioxidantes naturais, mas eles não estão dando conta, certo? Inclusive o estresse hoje é um fator de risco para quase todas as doenças, né? Eu não me lembro de nenhuma que o estresse não afete. Então, a abordagem natural e holística, né, integrativa, ela vem avançando porque as pessoas estão preocupadas em estar bem. Isso aqui é o massa, isso aqui é legal. Então, essa abordagem natural se utiliza de extratos de plantas que ajudam a melhorar o bem-estar de uma forma geral, física e mental, emocionalmente. Vou explicar daqui a pouco como. Na verdade, como os óleos essenciais são muito concentrados, você usa menos tempo. Então, uma inalação de uma lavanda, que eu tinha até um preconceito com a lavanda, porque, poxa, eu tô tomando um Rivotril para dormir, aí essa lavanda, um cheirinho, né, um negócio que eu vou cheirar, isso vai me trazer, eu não sei se é assim, mas eu me impressionei. A lavanda é muito poderosa. Eu acredito, inclusive, que quando eu tomo, quando eu tomo o meu ansiolítico e eu inalo a lavanda depois, eu acredito que existe um efeito sinérgico, pelo menos é o que eu sinto. Não estou recomendando ninguém parar seu tratamento, de jeito nenhum. Tudo tem que ser com acordo entre seu médico e seu aromaterapeuta ou a sua consultora, né? Que tem o conhecimento, claro, para estar lhe dando esse apoio. Então, a abordagem natural, ela se utiliza de extratos de plantas. Então, o óleo essencial é um tipo de extrato de planta, certo? Não é místico, não precisa crer, não é nada energético, não é coisa de outro mundo. São substâncias químicas que agem da mesma forma, né? Pelo menos na mesma abordagem, como a alopatia, é um tipo de alopatia, a fitoterapia, que vai também agir como um medicamento fitoterápico. Então, quando a gente utiliza um xarope de Hedera helix, um exemplo de marca Abrilar, que a gente dá para o nosso filho, é uma fitoterapia, ele é muito bom, né? Quem aí nunca usou? Então, o raciocínio é o mesmo, né? Porque os óleos essenciais são extratos, mas muito mais concentrados. Então, a gente usa menos tempo, menos dinheiro. Então, as práticas integrativas, existem alguns conceitos interessantes que ela não são alternativas, elas são complementares. Essas práticas em que vem o todo, né? Por exemplo, uma psicoterapia, um atendimento com psicólogo, ele vai lhe analisar como um todo. Uma psicoterapia holística, uma psicoterapia de regressão, uma fitoterapia, aromaterapia, vai analisar você como um todo, vai perguntar seu sono, como é que você dorme, como é que você come, se está comendo bem, você está se alimentando dos nutrientes necessários, foi na nutricionista, faz uma fisioterapia, etc. Então, nenhuma terapia sozinha cura tudo. A aromaterapia não traz cura, não faz tratamento para nada.
é um auxílio, é um apoio para a terapia que você já faz. Então, tem que ir ao médico, tem que fazer os exames, tem que escutar o diagnóstico é importante, tem que tomar a medicação conforme o prescritor, né, prescreveu, você vai cumprir todo aquilo que você já sabe, mas você não pode se apoiar apenas no comprimido, tá? Tem que perguntar, e aí, doutor, o senhor acha que eu faço uma fisioterapia? O senhor acha que eu faço uma atividade física? Uma dieta? Eu ingiro mais água? O que é que o senhor acha? Tá? Então, ele pode sugerir, sim, mudança de hábitos. Mas só os comprimidos não resolvem tudo, tá? E por isso que eu coloquei nenhuma medicina, nenhuma terapia sozinha cura de verdade. A medicina convencional, ela é necessária, como eu falei, porque trata o nosso sintoma físico, mas nós, como os domínios da saúde, não é só o físico. O físico você vai no médico, no cardiologista, no neurologista, no gastroenterologista. Você vai cuidar do seu físico. Já o emocional, você vai no psiquiatra, você vai no psicólogo, você pode vir na aromaterapia, tá? Inclusive, em determinados casos, eu como aromaterapeuta indico, olha, seu estado emocional está um pouco, né, se agravando e complicando, eu sugiro você ir no psiquiatra. Eu faço essa sugestão, tá? Você já tá no psicólogo, enfim. Cada um tem seu papel, então a saúde é uma equipe multidisciplinar. Então, somente uma visão integral, a pessoa pode ser analisada como um todo, né? Então, o psicólogo vai fazer seu papel, a fisioterapia vai fazer seu papel, a fonoaudiologia, enfim, toda a equipe. Então, vira uma coisa muito mais eficiente, né? Vocês concordam? Então, os nossos sistemas, nós não somos apenas peças que se encaixam. Eu tirar isso aqui, troco por outro. É um sistema integrado com o outro. O pulmão está conectado com o coração, que está conectado com todo o corpo pelo sangue. E aí nossos tecidos, nossos músculos, eles têm nervos, eles recebem inervação. E aí nosso cérebro comanda tudo. Nós somos um complexo, é uma coisa interligada com outra. Então, é interessante que seja tratado o paciente. Então, o paciente tem um biotipo, tem uma genética própria, tem uma forma de reagir àquela doença. Então, não existe doença. A gente aprende isso em patologia, lá na faculdade. Todo mundo aprende isso, mas parece que é uma coisa que fica esquecida. Não existe doença, existe o doente. Então, uma gastrite em Fernanda, ela pode ser relacionada à ansiedade, a excesso de medicamentos que eu tomei, né, bastante por causa das dores. Enfim, vai ter que ser investigado. A gastrite em Fernanda. Então, gastrite, existe um protocolo de gastrite que parece que eles já tiram assim, tudo igual, né? Trata todas as gastrites iguais. Enfim, é isso que eu quero dizer. Cada um tem seu calo, né? Cada um sabe onde é que o calo aperta. A aromaterapia, então, ela é baseada em óleos essenciais, que são extratos vegetais compostos por substâncias voláteis. A gente chama de volátil, entre aspas. Só uma forma para leiga de se falar, são substâncias que evaporam, por isso que a gente sente o aroma delas forte, né? Então, estão presentes nas plantas, são produzidas em resposta ao meio ambiente. Então, essas substâncias que interagem com o ambiente, interagem com os insetos, os animais. Então, ao longo do tempo, esses óleos essenciais, eles vão desenvolvendo atividades biológicas nos seres. Então, é a planta se defendendo de um fungo, por isso que ela é antifúngica. É a planta se defendendo de uma bactéria, por isso que ela é antibacteriana. Ela pode ser repelente de inseto, pode ser atrativo para os polinizadores, enfim, por isso que algumas são tão cheirosas. A gente observa, por exemplo, certos animais, eles buscam as plantas quando não estão bem, como o cachorro, como o gado, né? Como uma vaca, um gato. Gato adora aquela graminha, né, que faz bem pro intestino deles. Então, aquilo ali tem uma ciência por trás. Tudo comprovado cientificamente. A aromaterapia estima-se hoje baseada na Fiocruz, num banco de dados que tem na Fiocruz, com o apoio da BIREME, que é um banco de dados, né, de medicina baseada em evidências. Estima-se que só de estudo clínico com aromaterapia já tem mais de 22 mil artigos, para você ter ideia, clínicos, testados em pessoas. Então, tem sido usado também há milhares de anos, né? Tem óleo essencial que é da época dos egípcios. Então, assim,
já se usa há muito tempo, muitas pessoas já usaram, então, assim, a segurança dele já está mais que comprovada. E as plantas medicinais na terapêutica têm sido usadas desde que o mundo é mundo. Tem pinturas rupestres que mostram as pessoas coletando plantas, colocando plantas em vasos para alimentação, colocando plantas em cima de pessoas como se fosse uma cura, né? Enfim, rituais, por exemplo. E isso, à medida do tempo, as plantas elas têm servido muito na terapêutica. Então, até a Revolução Industrial, que eu coloquei aí embaixo, não se existia comprimido, porque não tinha indústria, né? Então, diversos fármacos, até as farmácias eram chamadas de boticas, né? Que tinham aqueles preparados, aquelas tinturas feitas de plantas, certo? Então, foi um conhecimento, uma sabedoria milenar que acabou se perdendo, né? Essa credibilidade virou crendice, né? Então, por exemplo, com a industrialização, o Vicky Vaporub, eu cito ele porque ele foi inspirado na natureza. São formas sintéticas de um dos compostos do hortelã, que é o majoritário, que é o mentol, uma forma sintética produzida em laboratório, com solventes e tudo mais, do louro, que é a cânfora, e o eucalipto, que é o eucaliptol, além de óleos como folha de cedro, noz moscada e pinho. Então, foi um produto que foi inspirado em óleos essenciais da natureza. E ele coloca aí essas substâncias sintéticas. É diferente de eu fazer uma sinergia com os óleos de hortelã, eucalipto, porque o óleo de hortelã, eucalipto, à medida de que nós, como animais, né, que nós somos animais, à medida que a seleção natural, nós nos alimentamos de vegetais, nós comemos carnes de animais que comem vegetais, então essas substâncias que contêm nos óleos essenciais, nós já temos conhecimento, nós já temos metabolismo para ela. Agora, só o mentol isolado, vamos combinar que ele tem um comportamento diferenciado no nosso corpo, né? Quando a gente inala ou ingere, eu vou falar já sobre a ingestão dos óleos, que não são todos que podem ser ingeridos e tem que ter um selo de pureza e aprovação na Anvisa para isso. Então, quando eu tenho contato com óleo de hortelã, eu não vou estar só com mentol, é todo aquele composto equilibrado. Ele tem mentol, é um majoritário, mas tem um bocado de outra coisa que nós já somos acostumados àquela composição, entende? Então, até se existir indústria farmacêutica que teve a questão dos comprimidos, que eles investiram bastante na nossa mania de imediatismo. Quer dizer, eu tenho uma dor, eu tomo comprimido. É muito melhor do que chá, que eu tenho que tomar tantos chás, né? Mas até então, a humanidade viveu até então sem comprimido nenhum. Tudo bem que existiam doenças que não eram tratadas, não eram conhecidas, não eram curadas. A medicina moderna, com a farmacoterapia, é muito bom, dá um apoio bom fisicamente, mas não cura tudo, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então, a aromaterapia moderna, ela nasceu quando o pesquisador René Maurice Gattefossé, no século XX, com o desenvolvimento da ciência, que já tinham sido desenvolvidos os hidrodestiladores, inspirados inclusive em civilizações passadas, né? Em civilizações bem antigas, ele já tinha uma espécie de hidrodestilador, depois eu falo um pouco sobre isso em outro momento. Acidentalmente se machuca, se queima no laboratório, ele já tinha sofrido outras queimaduras por solventes, e ele fica meio que desesperado, né? E ele colocou o braço no líquido frio, primeiro que ele viu, que era o óleo de lavanda. Então ele sentiu um alívio imediato. A queimadura, ela curou muito mais rapidamente do que ele já tinha passado por outras, com mínimo de dor e sem cicatrizes. Então ele ficou perplexo, isso transformou, né, o raciocínio dele. Ele, em 1937, publicou suas descobertas e todos os seus estudos num livro chamado Aromatherapy, que é hoje ainda usado como referência da aromaterapia, tá? Mesmo sendo ainda tem outras versões mais recentes, 1970 e pouco, mas ainda é usado, para você ver a importância, né, desse fato.
Então, algumas definições de aromaterapia para a gente não se confundir. Um óleo essencial puro são óleos que não possuem diluição, eles não contêm óleos carreadores, óleos vegetais que a gente chama. Apesar de que o óleo essencial é vegetal, mas convencionou-se chamar o óleo vegetal aquele óleo que ele é fixo. A gente chama de óleo fixo porque ele é não volátil, ele não volatiliza com facilidade. Por exemplo, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de milho, óleo de coco, tá? Que a gente chama de óleo vegetal. Então, o óleo essencial que é puro, ele não tem essa diluição. Eles estão na concentração de 100% de óleo essencial. Já os óleos misturados, ou sinergias, que também são chamados, que é do inglês, né? Blend, que é a mistura em inglês, ou mix de óleos essenciais, escolhidos a critério, são misturas, né, de óleos para algum fim. Na doTERRA tem vários mix exclusivos que são maravilhosos, como por exemplo o Balance, que dá uma acalmada no estresse, no emocional do estresse. Inclusive ele apoia o sistema parasimpático. Tem evidências dos óleos que compõem o Balance, como otimizando, vamos dizer assim, ou proporcionando uma melhor resposta do parasimpático. Posso falar sobre isso depois, porque muita coisa para falar na aula só. Depois a gente fala sobre simpático e parasimpático do estresse. E os óleos carreadores são esses óleos vegetais que eu falei, que a gente chama de óleo base, né? Porque a base da diluição, ele fica em maior quantidade na sinergia, porque bastam algumas gotas do óleo, né? Que são os óleos vegetais, que a gente chama de fixo, porque eles não volatilizam com facilidade, né? E são usados para quando tem algum óleo essencial que é muito forte, para ser aplicado diretamente na pele ou inalado diretamente. Ele pode ser irritativo, porque ele é bem concentrado. Então, cuidado com os rótulos. Ser 100% vegetal não quer dizer que seja um óleo essencial puro. Ele pode ter uma diluição, porque o óleo da diluição também é vegetal. Então, ser 100% natural também não quer dizer que seja apenas óleo essencial ou misturado com algum carreador. Pode ter corante, tem corantes que são naturais, tem essências que são naturais, tem algumas matérias-primas que se usam em formulações que são naturais, tá? Ser 100% puro não quer dizer que seja 100% seguro, né? Ou que o processo de extração obtido seja isento de solventes, como por exemplo, né? Então, alguns solventes conseguem extrair também óleos essenciais, são os óleos absolutos que chama. Então, se ele pode dizer que é 100% puro, não quer dizer que ele é 100% puro que foi extraído com água, entende? Mesmo a gente dando a impressão que ele é 100% óleo essencial, pode haver resíduos de solventes se foi utilizado solventes, tá? Por exemplo, os óleos da doTERRA, eles são todos extraídos ou por prensagem, que não tem produto químico nenhum, não se usa solvente para isso, e hidrodestilação, no qual o solvente é apenas água. E ser 100% ingredientes naturais, que eu já vi em vários rótulos, não quer dizer que ele seja melhor ou que ele seja orgânico. Não é a mesma coisa. Todos os óleos essenciais da doTERRA, eles são orgânicos, livres de contaminantes, de agentes de enchimento, a não ser que esteja dito no rótulo, porque tem uns mix da doTERRA que tem sim um enchimento, mas isso é informado no rótulo. E todos são orgânicos, livres de pesticida e contaminantes. Então, ele diz lá 100% natural, para puxar para o lado natural, mas a gente não sabe. Tem marcas que tem 1 ou 2 óleos que são orgânicos, o resto não tem o selo de orgânico, então muito provavelmente ele foi cultivado com pesticidas, né, em áreas onde houve desmatamento, tá? Então, por que os óleos essenciais funcionam? Eles são mais concentrados, por quê? Porque, por exemplo, na folha da hortelã, como é mostrado aí no slide, o óleo da folha da hortelã, ela contém partes das suas células onde estão concentrados esses óleos, né? Então, os óleos são compostos naturais extraídos e destilados e tal. E uma gota, para você ter ideia, tem essa estimativa que uma gota de óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá. Veja só, né? Porque o chá, ele contém outros componentes que não somente os óleos essenciais. Além disso, ele tem uma quantidade muito grande de água. Então, o óleo essencial, ele passa
pelas membranas, ele tem uma absorção melhor, porque para ele fazer atravessar as membranas biológicas até chegar no lugar de ação, ele tem que ter uma lipofilicidade, isso a gente estuda em farmacologia. Então, os óleos essenciais, eles têm essa lipofilicidade. Nem todos são tão oleosos assim. Alguns a gente vê que eles são até meio fluidos, né? Mais fluidos do que um óleo. Mas, mesmo assim, ele tem uma lipofilicidade legal que proporciona essa melhor absorção. Então, por que eles funcionam? A inalação, que é a principal forma de aromaterapia, por isso que o nome é aroma, né? Porque a gente cheira, sente o cheiro, está baseado no olfato, que é o sentido mais eficiente para registrar memórias. É o único sentido humano que tem ligação direta com o sistema límbico, que é chamado central emocional do cérebro, onde são processadas as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando essas moléculas aromáticas voláteis, né, que são na sua grande maioria terpenos, eles entram pela nossa via inalatória, ele pelo nosso pulmão, que é muito irrigado, né, no sentido de ter muita circulação sanguínea, são absorvidos no sangue através dos pulmões, afetando todo o sistema respiratório. Do sistema respiratório, ele é absorvido para o sangue e afeta todo o nosso sistema corpóreo, né? Então, é uma via de administração. Hoje em dia, nós temos medicamentos inalatórios, como, por exemplo, anestésicos. Então, a via inalatória é muito eficiente para a sistematização das substâncias. E tem até medicamentos novos, como oncológicos, por exemplo. Tem uma diversidade. Os produtos para asma, né, para respiração, enfim. A via inalatória é uma via que são utilizados medicamentos, né, até um anestésico geral, né, como eu falei. Então, falando mais um pouquinho desse sistema límbico, é um sistema no cérebro que é responsável por regular sentimentos, emoções, memória, aprendizado e energia física. Então, pelo olfato, você tem um acesso direto a tudo isso. E quando o óleo essencial, os compostos chegam nesse sistema límbico, ocorre a absorção dos aromas, dispara a liberação de neurotransmissores que tem essa ação relaxante, sedativa, estimulante e até emocional, porque é nesse centro que tem tudo isso. Por isso que sim, os óleos essenciais podem ser utilizados até para equilíbrio emocional. Então, as formas que tem é o aromático, que eu acabei de falar, né, pela inalação, pela ingestão. Somente os óleos da doTERRA no Brasil têm autorização da Anvisa para serem ingeridos, tá? Até onde eu sei. Se alguém sabe algo diferente, me atualize, por gentileza. E tópico. Na via tópica, a gente utiliza os óleos base, faz a massagem e ele é utilizado de forma local, com uma aplicação em dores, em contusões. Nos pés, a gente utilizando uma outra técnica holística chamada de reflexologia podal, onde tem alguns pontos que correspondem aos meridianos utilizados, por exemplo, na acupuntura, no EFT, né, que é aquele método de tapping, enfim, com esse sentido que a gente aplica nos pés. Aí, dicas de uso. Os produtos mais vendidos, né, de óleos essenciais, quem trabalha sabe. Limão, equilibra o pH corporal, apoia o sistema respiratório e urinário, evita a retenção de água, é bastante utilizado. Você pode pingar uma gota em água e ingerir durante a manhã, pode aumentar sua ingestão de água. Fazendo dessa forma, ela fica, né, uma água aromatizada, pode até colocar umas rodelinhas de limão, fica uma delícia, água geladinha. Melhora o humor e a concentração, a sua inalação. Fora que o limão é super bom para o trato respiratório, né? A gente sabe, a gente já usa limão para fazer esses tratamentos já também na fitoterapia. A lavanda, ela é usada há muito tempo, ela é calmante, auxilia na ansiedade, insônia, estresse, além de ser cicatrizante, hidratante, calmante da pele, também regula alergias respiratórias, enfim, é uma infinidade de ações. Já o óleo, o peppermint, né, que é o hortelã-pimenta, ele é refrescante, você pode até passar no pescoço ou aqui atrás, quando você tiver com muito calor, no dia muito calor, ele dá uma refrescada, pode
abaixar até 2 graus do corpo, pode ser utilizado inclusive como apoio antipirético, né? Se for utilizado em crianças tem que diluir, porque aplicar na pele direita ele é irritativo. Ele é revigorante, você quando aquele soninho depois do almoço, ou então você acordou meio sem energia, inala ele 3 vezes para você ver. Como ele estimula, ele limpa as vias aéreas, ele estimula você respirar pelas 2 narinas, porque não sei se você sabe, mas a grande maioria das pessoas não respira pelas 2 narinas, ó, né? Eu sempre faço isso. Fala alguma coisa e tampa a narina, então você vai ver que você não usa ela. Mas com o hortelã você tem a sensação imediata de usar as 2 narinas. Você estimula a oxigenação, né, do corpo, porque a gente respira mal e a gente não ingere o oxigênio que a gente precisa. Então ele revigora, é bom para quem está estudando, que é oxigênio no cérebro. É um analgésico local, apoia o sistema respiratório, que a gente já sabe, asma, rinite, sinusite. Apoia o sistema autônomo parasimpático, porque como ele aumenta o volume de oxigênio, ele tende a cair a frequência respiratória. Então, uma crise de asma, você tem esse apoio, tá? Não é cura, é apoio. Numa crise de ansiedade, você tende a diminuir a frequência respiratória, né? Tem falta de ar, de ansiedade. Numa pressão alta, por exemplo, você tende a diminuir a frequência respiratória e isso tende a diminuir o batimento cardíaco, né? A frequência cardíaca. É um apoio, tá? Não é para parar de tomar medicamento por causa disso. Vamos falar de pandemia. O OnGuard é o suporte contra essas ameaças. Vírus, bactérias, mudança de clima. Ele é um mix, criteriosamente selecionado de óleos que apoiam o nosso sistema imunológico. Pode inclusive ser ingerido a versão de 5 ml, né, que é o aroma. E ele pode ser inalado, pode ser difundido no ambiente. Então, pode ser feito até inclusive um antisséptico com as mãos, usando um álcool 70, por exemplo, com o OnGuard, que ele é antiviral. Porque possui o extrato de cravo, né? O Zengeste é um mix de óleos de gengibre, erva doce, sementes de coentro, hortelã-pimenta, estragão, não conheço essa planta, anis estrelado e sementes de cominho. Ou seja, é um mix próprio para digestão, para intestino, para fígado. Então, assim, ele é perfeito. Basta uma gota e um dedinho de água você tomar. Pode estar com desconforto que for, que parece que tira com a mão, como a gente fala. Tem outros mix bem interessantes. Tem o Deep Blue, que ele tem a versão óleo, né? O mix que vem o óleo, né, no vidrinho. E tem a versão pomada. Vê, é um creme maravilhoso, gente. Eu não sei qual que é melhor, se é o Deep Blue ou se é o Aromatouch, que tira a tensão muscular. Porque como a fibromialgia me dá muita tensão muscular, eu tenho tremor, eu tenho cãibra. Enfim, eu não sei qual que é o melhor. Tem hora que eu acho um, tem hora que eu acho que é outro. O Serenity é outra opção. Eu trabalhando com aromaterapia descobri que ninguém dorme direito. Ninguém dorme direito, tá todo mundo estressado, tá todo mundo sentindo dor, tá todo mundo, né, precisando. Então, o Serenity, ele ajuda a promover o relaxamento profundo e um ambiente de sono reparador, que é o sono restaurador, que é o sono em que o parasimpático opera. Porque a gente, quando tá muito estressada, a gente usa muita adrenalina, então tem que ter aquele momentinho de relaxamento, né, à noite. Aí, como a gente não faz isso, a gente fica estressado, preocupado, pensando em problema, muito estresse, muito. Aí o parasimpático não consegue restaurar nossas células. Por isso nós estamos em estresse, porque está desequilibrado. Certo? Então o Serenity é um mix maravilhoso com camomila romana, gente, ylang-ylang, só coisa calmante, que apoia esse processo do sono, né? E apoia o sistema autônomo. E aí vamos desfrutar, transformar a sua vida e muitas vidas com os óleos essenciais. Vamos trazer mais óleos essenciais para a casa das famílias. Eu falo com muita propriedade, porque eu tenho conhecimento de causa, né? Eu me qualifiquei nisso, tenho mestrado, doutorado, converso com qualquer profissional de qualquer qualificação, assim, de forma bem tranquila. Eu não tenho fé nos óleos essenciais, eu tenho certeza, porque eu estudei, né? Então, imagina, um médico, ele vê um artigo científico, ele fala, nossa, isso é uma evidência científica. Imagina quem escreveu o artigo, né?
Então, quem escreveu o artigo não tem nem como ter dúvida. Você fez o teste, você viu que o negócio funciona. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha falado muito, porque eu adoro do que a gente gosta de usar, gosta de falar, gente. Então, aqui ficam os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida. Fico à disposição e é isso aí. Compartilhem isso com essas informações com seus familiares, com as pessoas que você ama, porque óleos essenciais são saúde, tá bom? Um abraço!